Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos aí. Senhor, nós consagramos a nossa mente agora ao Senhor. Eu declaro, Senhor, cada um aqui, Senhor, com a mente voltada para as coisas espirituais, a mente de Cristo sobre as nossas vidas. Eu repreendo agora, Senhor, tudo que se levanta para trazer distração aos nossos corações. Eu repreendo em nome de Jesus tudo que não vem do Senhor. Que a glória do Senhor esteja neste lugar. Que essa glória que nós cantamos, Senhor, venha sobre as nossas vidas. Que essa palavra se torne viva, se torne uma revelação para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Abra em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Bem? Acharam? Diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. E oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, colaborados com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência, longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar hoje sobre como andar dignamente diante do Senhor. Quero que você repita assim comigo: como andar dignamente diante do Senhor. Amém? Essa palavra que fala aqui, dignamente, que está no versículo 10, que nós acabamos de ler aí, que Paulo fez uma oração. Essa palavra dignamente, ela, significa andar de modo apropriado, conveniente, de modo adequado, ter uma boa conduta diante de Deus. Em primeiro lugar, nós também temos que andar dignamente diante das pessoas. Nós não podemos ser motivo de escândalo para as pessoas. Mas, em primeiro lugar, nós temos que saber que nós temos um Deus que conhece todas as coisas. Um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente. Um Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Um Deus que conhece o nosso interior, que conhece os nossos pensamentos. Deus sabe todas as coisas. Amém, meus irmãos? Então, Ele é a pessoa mais importante das nossas vidas. É para Ele, como a Vanessa, ministrou aqui, é para Ele todas as coisas. E o nosso viver tem que ser para Ele. E aqui Paulo, nessa carta aos Colossenses, ele está elogiando, primeiro ele elogia esta igreja, porque ele soube da fé e do amor que essa igreja tinha para todos os santos. Essa igreja de Colossos, que é a cidade, ela estava frutificando, e Paulo estava alegre. E quem trouxe a notícia para Paulo, está no versículo 7, foi Epáfras, que era aquele que cuidava daquela igreja. E aí no versículo 9, ele fala assim: por essa razão, que razão é essa? Pela razão de vocês estarem vivendo essa fé, esse amor, no que, desde o dia em que o ouvimos, quem que Paulo ouviu? Ouviu aquele que estava na igreja, que levou a notícia para ele. E ele fala assim: olha, não cessamos de orar, desde o dia que ouvimos que vocês estão firmes na fé, cheios de amor um para com os outros,
E aí ele fala assim no versículo 10, e nós oramos por mais coisas. E nós oramos aqui para que você possa andar dignamente diante do Senhor, que é sobre o qual eu vou falar hoje. E esse andar dignamente, se você ler o versículo 10, tem 3 coisas aí. Primeira coisa, agradando-lhe em tudo. Andar dignamente diante do Senhor, agradando a Deus em todas as coisas. Em tudo, gente, nós precisamos agradar a Deus. Envolve muita coisa na nossa vida. Outra coisa, frutificando em toda boa obra. Você quer andar dignamente diante do Senhor? Você tem que frutificar em tudo que você for fazer. E crescendo no conhecimento de Deus. Essas 3 coisas, se nós fizermos essas 3 coisas, nós estaremos andando dignamente como Deus merece, diante dEle. Porque, como nós cantamos, para Ele são todas as coisas. O nosso caminhar é para Deus, a nossa vida é para Deus, tudo que nós formos fazer é para Deus. Então nós temos que andar dignamente diante dEle, e se nós fizermos isso diante do Senhor, nós estaremos também andando dignamente diante das pessoas. Amém? Eu quero que você vá comigo em Hebreus capítulo 6. O Senhor, Ele sempre usou metáforas, parábolas. Ele faz comparação com a natureza, né? Nós sabemos, olhai os lírios dos campos, né? Tem a parábola do trigo e do joio, para que a gente venha entender as coisas de Deus. Aqui no capítulo 6, versículo 7, Ele nos compara como uma terra. Amém? Nós somos aquela boa terra onde a semente da palavra vai cair e frutificar. Versículo 7 diz assim: a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas, ó o mas aí, se produz o quê? Espinhos e abrolhos. Né? Abrolhos é mato, né? Aquilo que não serve para nada. Se essa terra produzir isso, ela é rejeitada. E perto está da maldição. O seu fim é ser queimado. Mas olha esse versículo. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e pertencentes à salvação. Ainda que assim falamos, Deus não é injusto. Ele não se esquecerá da vossa obra e do amor que para com o seu nome mostrastes, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até o fim, para a completa certeza da esperança. Não desejamos que vos torneis indolentes ou preguiçosos, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. O escritor de Hebreus, ele diz assim, olha, nós somos a terra. E essa terra, ela recebe a chuva, que é a palavra de Deus, que é a presença do Espírito Santo, que é a água viva do Espírito Santo sobre nós. Nesse exato momento, nós estamos recebendo a chuva de Deus, amém? Deus está nos regando, nós somos uma terra e muitas vezes nós estamos secos. E nós precisamos dessa chuva, nós precisamos dessa água em nossa vida. E aqui diz, se eu pego essa água, se eu bebo essa água e eu faço a obra de Deus, eu vou receber a bênção do Senhor. Mas se eu bebo essa água e eu começo a produzir, o que está falando aqui? Espinhos e abrolhos. O que é espinho, gente? É aquela coisa ruim que não serve para nada. Mato, para ser jogado fora. Não produz nada de proveitoso para Deus. Olha que sério. Se nós não produzirmos frutos, perto está da maldição. O seu fim é ser queimado. E essa palavra queimado aqui significa inferno. Então nós temos que saber que nós estamos andando diante de um Deus que está vendo tudo que nós fazemos e o que nós fazemos com aquilo que nós temos recebido, que é a palavra de Deus. Porque não adianta vir na igreja, ouvir a palavra, sair lá fora e fazer tudo errado.
Nós precisamos ser praticantes da palavra, como diz lá em Tiago, não somente ouvintes da palavra. Então, em Colossenses capítulo 1, versículo 10, o Senhor fala lá, através da vida de Paulo, que nós devemos agradar ao Senhor. Fala assim: eu devo agradar o Senhor. Amém? Eu devo dar frutos, dar erva proveitosa para Deus. Assim a bênção do Senhor estará conosco. Ali naquele versículo ele fala, vamos voltar lá? Colossenses, nós vamos ler bastante aqui. Capítulo 1, versículo 10. Fala assim: e oramos, né, a oração de Paulo, né, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, que é o que nós vamos falar agora, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, colaborados com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória. Então, como nós vamos agradar ao Senhor em tudo? Pensa aí, se tem uma área aí da sua vida que é difícil, que você não consegue vencer, que você sabe que está desagradando a Deus? Pensa aí. Tem alguma coisa que está te incomodando? Que Deus está falando para você mudar? Que Deus está falando para você, olha, você precisa arrancar os abrolhos, os espinhos daí, desse lugar do seu coração, e você precisa dar erva proveitosa. Precisa haver mudança. Amém? E aqui fala que nós somos fortalecidos segundo a força da glória de Deus. Acabamos de cantar a Ele a glória, né? Que glória é essa? O que tem na glória de Deus? Por que nós cantamos isso? O que quer dizer a glória de Deus? A glória de Deus, meus irmãos, eu fui lá, nessa palavra escrita aqui, glória, a força da glória de Deus. Isso significa, glória é magnificência. Ih, fiquei na mesma, não entendi o que é isso. O que é magnificência? Nós já vamos ver. Excelência, preeminência, dignidade, graça, majestade. Tudo isso está dentro da glória de Deus. O que é magnificência? É o atributo de magnífico, esplendoroso, comportamento que denota generosidade, grandioso, rico, liberal. Essa glória de Deus é a força para nós agradar a Ele mesmo. Ele nos dá esse suporte, essa glória, Ele dá generosamente. É a graça de Deus nas nossas vidas, para a gente vencer aquilo que nós não conseguimos vencer. Amém? O Senhor tem essa glória, essa força para mim e para você. A excelência que vem da glória é a primazia, é a perfeição, é a superioridade de Deus. Essa majestade quer dizer que Ele é o Rei soberano, Ele é dignidade, Ele é nobreza, Ele é respeitabilidade. Preeminência, Ele é elevado, sublime e predominante. Então Paulo está falando aqui, olha, vocês vão agradar o Senhor, vocês vão frutificar, vocês vão crescer através da glória, da força dessa glória que virá sobre vocês. Amém? Porque é impossível. É impossível nós, com a nossa força, fazer tudo isso. Então, é ser fortalecido com essa fortaleza da glória do Senhor. E Paulo, ele continua aqui, depois que ele fala, segundo a força da sua glória, em toda paciência. Você tem paciência, meu irmão? Com as coisas? Ou você é impaciente? Eu quero falar para você, que você que é novo ainda aí, né? Você que, digamos assim, não passou dos 40 ainda, né? Depois passa dos 40, assim, a gente vai despencando. Mas você tem que aprender a ter paciência. Porque depois dos 40, Jesus amado, parece que tudo fica mais difícil. Você quer fazer, eu não sei, eu sou assim, eu quero que as coisas aconteçam rapidamente. Eu não quero esperar. Eu faço tudo correndo. Né? A Ana fala, mãe, pelo amor de Deus, faça as coisas devagar. Eu quero limpar a casa, mas eu quero limpar tudo. Tudo moendo. Falta de paciência. O corpo não está aguentando, mas eu estou lá fazendo. Né? Então, a pessoa idosa, quando vai ficando idoso, ela vai ficando sem paciência. E ela quer as coisas do jeito dela.
Então é melhor nós desenvolvermos esse fruto da paciência agora. Amém, Beth? Vamos fazer agora, Beth? Senão nós estamos fritas depois. Precisamos ter paciência. Outra coisa que fala aqui, longanimidade com gozo. O que é essa palavra? Longanimidade. É estabilidade, meu irmão. Você é estável. Ou você é instável. Você está bem, né? Você levanta bem. 8 horas lá da manhã, você toma seu café, você está fazendo seu devocional, sei lá, 6 horas da manhã, 7 horas. Você está bem. Daqui a pouco vira tudo. Daqui a pouco acabou a estabilidade, acabou a paciência, acabou o longo ânimo, as crianças começam a acordar, né? E aí começa a pedir as coisas para você. Você estava indo super bem. Acabou a estabilidade. Precisamos desenvolver a estabilidade. Ou você chegou no seu serviço e você viu que as coisas não estão do seu jeito. Essa longanimidade é uma constância, é uma perseverança. Agora, olha, o mais importante é a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e da sua lealdade. Então nós precisamos agradar ao Senhor em tudo, ter uma vida digna diante dEle, frutificar, crescer e fazer isso aqui, ó. Não desviar do propósito. Agora eu quero fazer uma pergunta para você pensar. Por que você nasceu? Ah, pastor, é que eu sou muito fofinho, fofinha. O mundo precisava de uma pessoa fofa. Né, Mateus? Você é fofo, Mateus? Gente, para que você nasceu? Quantos anos você já viveu? Não precisa me falar, eu já vivi bastante. Quantos anos ainda resta para você? Vamos fazer uma conta aqui? Todo mundo está falando que Jesus vai voltar, não está? Falando, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Digamos que Jesus volte. Digamos, né, gente? A gente não sabe. Daqui 10 anos, amém? Vamos colocar 10 anos, ok? Porque o mundo está indo assim, né? Em velocidade máxima, sem pisar no freio e com o pé no acelerador. Pode ser que Jesus volte daqui 10 anos. Pode ser que volte daqui 5 anos. Eu não sei. Eu não posso te dizer. E aí? O que você fez para Deus? Porque a gente acha que a gente tem muito tempo. Aí quando eu me formar, quando os meus filhos crescerem, eu vou servir a Deus. Quando, né, eu me casar, eu vou servir a Deus. Será que vai dar tempo? 10 anos. A igreja já tem 10 anos. E eu acho que nós fizemos pouco. Eu quero fazer muito mais para Deus. Então nós precisamos pensar qual é o propósito da nossa vida. Por que eu existo? Para que eu vim aqui? Segunda coisa. Primeiro nós temos que agradar ao Senhor em tudo. Cumprir o nosso propósito através da força que Ele nos dá, da glória que Ele nos dá. Segunda coisa que Paulo fala aqui, frutificando em toda boa obra. Frutificando em toda boa obra. É sério, isso aqui é muito sério, meus irmãos. Jesus chegou diante de uma figueira e ela tinha só folhas. E ela não tinha figo, porque quando a figueira ela tem folhas, é porque ela já está produzindo os frutos. E ele chegou com fome. Quero falar para você, o Senhor tem fome. O Senhor tem fome de almas. O Senhor quer almas. O Senhor quer ver obra na nossa vida. O Senhor quer ver transformação na nossa vida. Ele não quer ver nós sendo os mesmos ou retrocedendo. Tem gente que além de não avançar, retrocede na vida cristã. E a palavra diz que o Senhor está com o machado na raiz da árvore. Produzir frutos de arrependimento. A palavra diz. Nós precisamos produzir frutos. O Senhor espera frutos de nós. Acabamos de ler em Hebreus. Fala lá, mas de vocês, meus irmãos, eu espero muita coisa. O Senhor espera algo de nós, sabe por quê? Porque Ele investiu na nossa vida. Eu já preguei sobre isso. Ele colocou um bom depósito dentro de nós. E nós precisamos dar frutos para Deus. E Paulo, essa oração, ela é muito importante, porque ela está na Bíblia. Paulo era um homem de oração, ele orou
a vida dele inteira. E por que essa oração está escrita aqui? Nós estamos pregando uma oração. Você tem noção disso? Uma oração. Nós precisamos viver essa oração. Nós precisamos vivenciar isso na nossa vida. E como eu falei no começo, o Senhor nos compara com várias coisas. Ali em Hebreus 6, Ele nos compara com uma terra que recebe essa água, né? E também somos comparados com árvores. Fala aí para o seu irmão, você é uma árvore. Fala para ele. Uma árvore linda, frondosa, amém? Não é qualquer árvore. Jeremias 17, vai lá. E cantamos isso hoje, né? Na hora dos dízimos, das ofertas. Vai lá comigo em Jeremias 17. Versículo 7. Diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Olha a comparação. Ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando veio o calor, cujas folhas são sempre verdes. No ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Estamos sendo comparados como árvore. Essa árvore aqui, ela é plantada junto às águas. Essa árvore, ela estende a raiz para as águas. Ela não receia o calor, as suas folhas são verdes. Ela nunca deixa de dar fruto. O Senhor espera isso de nós. O Salmo 1, que nós cantamos. Vamos ler lá. Mais uma comparação, existem várias sobre árvores. Salmo 1, diz assim, versículo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Olha aí, será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Por isso que nessa oração, Paulo fala que nós temos que frutificar em toda boa obra. Você já viu uma pessoa cheia de fruta grudadinha assim? Cheia de maçãzinha? Você já viu por aí? Não. Então Paulo está falando aqui de uma árvore que está junto aos ribeiros de águas, que a sua raiz está ali, uma árvore cujas folhas não caem, não murcham e que sempre está dando fruto. Ele está nos comparando com uma árvore. Lucas 6, vamos lá. Lucas 6, 43. Diz assim: não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê fruto bom. Cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. Amém, gente? Mais uma comparação, e tem outros evangelhos também, que nós somos árvores. Aqui está falando uma boa árvore, ela não pode dar fruto ruim. Uma árvore que está plantada junto a ribeiros de águas, uma árvore que está meditando na palavra do Senhor, que está recebendo vida de Deus, ela não pode dar frutos ruins. Amém? Mais uma vez, aqui é Jesus nos comparando como árvores. E agora vamos para João 15, que é onde eu queria chegar. João 15. Você achou aí? Fala assim, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. Todo ramo que não dá fruto, ele corta. Todo ramo que produz fruto, ele poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira.
Tampouco vós podeis produzir frutos se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. O Senhor está esperando que a gente dê fruto para Ele. Aqui diz, a poda do ramo. Então nós somos considerados árvores, amém? E eu fui estudar, né, Carla? Como que faz a poda? Por que tem que ter a poda? Quais os tipos de poda? Meu irmão, aqui está falando assim, ó, todo ramo que produz fruto, ele poda. Às vezes você fala assim, vou explicar para você. Você fala assim, Senhor, eu estou trabalhando, Senhor, o Senhor não está vendo? Eu não chego atrasado na igreja. Eu estou orando. Eu estou lendo a Bíblia. Eu sou dizimista. Eu oferto. Eu faço boa obra. Por que está acontecendo isso na minha vida? Porque o Senhor está podando. Porque Ele é o jardineiro. Amém? Para que você dê mais frutos. E aqui diz assim, olha, eu estudei, gente, então escuta aí. Eu vou ler aqui porque eu não decorei. As plantas são podadas para que recebam um impulso em seu desenvolvimento e consigam crescer de forma vigorosa e se proteger de pragas e doenças. Se Deus não podar eu e você, nós vamos pegar a praga. Nós vamos ficar doentes, você sabia disso? Os galhos doentes interferem no crescimento e podem comprometer toda a planta. Então, quando Deus tira algo de nós, é porque Ele sabe que aquilo tem que ser tirado. Porque senão nós vamos ficar doentes e vai comprometer a nossa vida. A poda é realizada como forma de prevenção de doença. Você fala, mas eu não estou doente. É para não ficar. Então Deus vai podar. E com a poda, ela garante frutos saudáveis e saborosos. O Senhor quer que a gente dê muitos frutos. Frutos saudáveis, saborosos. A poda deixa a copa da árvore, que é lá em cima, mais limpa para a entrada da luz. Volta lá em Colossenses. Diz aqui, ó, versículo 12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então, a poda de Deus na nossa vida faz tudo isso. Amém? Então, deixe Deus te podar. Existem vários tipos, eu peguei 4 tipos de poda aqui. A primeira, poda da formação. É uma forma de moldar a planta ao formato e altura necessários. Deus nos pega, a gente vem para Jesus e a gente vem com aqueles galhos, tudo, vem com galho seco, vem com galho doente, com galho quase caindo podre, que está tirando vida, né, da árvore. A gente vem tudo feio. Já viu aquelas árvores podadinhas, assim, todas redondinhas, não é bonitinho? Não é bonito? Né, o buchinho, né, que a gente pega aí e poda ele bem bonitinho, fica lindo. Então é para isso, é uma formação que Deus nos dá. Volta um pouquinho, está em Colossenses, volta aí em Efésios, capítulo 4, versículo 11, diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Para quê? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, para que existe essa poda de formação? Quando a gente vem para Jesus, a gente vem do jeito que a gente está, mas a gente não fica do jeito que a gente veio. Nós precisamos ser moldados como barro do oleiro.
Então o Senhor pega, né, a tesoura de poda dele e ele vem nos podar, ele vem nos formar, ele vem dar para nós um formato cristão. Ele quer mudar a nossa forma, a nossa imagem. E aqui o Senhor diz que Ele quer que a gente seja igual a Jesus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura de Cristo. Sabe por quê, meu irmão? Para que a gente não seja como meninos inconstantes, como diz aqui no versículo 14. Uma hora sou crente, uma hora não sou. Uma hora eu faço isso, outra hora eu faço aquilo. O Senhor quer nos formar. O Senhor quer que nós sejamos árvores lindas nas mãos dEle. Outro tipo de poda, a poda da floração ou frutificação, é para otimizar a produtividade do cultivo, fazendo com que a seiva seja direcionada em maior quantidade para galhos com frutos. Então, está lá a árvore e ela está com muitos galhos. E vai lá o agricultor e corta alguns galhos, porque esses galhos que estão sem frutos, imaginem uma árvore cheia de frutos, e aí tem uns galhos lá que não estão frutificando. O que o jardineiro faz? Ele vai lá e corta esses galhos que não têm frutos. Para quê? Para que a seiva, né, para que ele não fique tomando aquela seiva que é o alimento da planta, né, inutilmente, porque ela não está dando fruto. Essa seiva, o que é essa seiva? A seiva é um constituinte líquido que permite a mobilização da água, nutrientes, hormônios, oxigênio, gás carbônico pelo corpo da planta. É uma similaridade ao sangue. Então a seiva, meu irmão, é o sangue da planta. E a planta, ela precisa desse sangue, assim como nós precisamos para que os nossos membros tenham vida. Essa seiva, ela precisa chegar até os galhos para dar mais frutos ainda. Então há essa poda de floração ou frutificação. Vamos lá em Gálatas, volta um pouquinho, está em Efésios, volta um pouquinho. Aula de ciências. Gálatas 5, versículo 16 fala assim: digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. Este opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui são aqueles galhos na nossa vida que não estão dando fruto, pelo contrário, aqueles galhos que estão se alimentando da seiva da vida estão podres. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O Espírito Santo de Deus, Ele é a seiva da nossa vida. Ele é aquele que nos alimenta. Eu preciso me alimentar do Espírito Santo, para que Ele vá podando, tirando as coisas ruins, para que venha o bom, para que venham esses frutos aqui. E esses frutos são do Espírito Santo. E eles virão sobre nós. Mas nós precisamos, Deus, fazer essa poda nas nossas vidas, tirar aquilo que é ruim. Sem o Espírito Santo não há frutificação. Nós não vamos conseguir frutificar para Deus. Existe outra poda, a poda da renovação. É a limpeza para que a planta cresça de forma vigorosa e com alta resistência a pragas e doenças. É uma limpeza. Meu irmão, não tem coisa melhor do que a gente limpar a casa e depois olhar assim, ai, tudo limpo, fiz tudo, está maravilhoso, agora vou desfrutar disso, vou desfrutar dessa limpeza. O Senhor, Ele nos limpa, o Senhor nos renova, o Senhor nos restaura.
A palavra diz em João 15, nós acabamos de ler, João 15, versículo 3, fala assim: vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Então a palavra pregada, a palavra lida, a palavra que você medita nela de dia e de noite, é uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o fruto, suas folhas não murcham. Essa palavra que vai nos limpar, que vai nos renovar, que vai trazer vida para mim e para você. Nós precisamos dessa renovação. Nós precisamos dessa limpeza. Todos os dias, meu irmão. Você não toma banho todo dia? Alguém aqui não toma banho todo dia? Ninguém vai falar, não, eu não tomo. Toma banho, os meninos? Vocês tomam banho? Vou perguntar para as mães. Toma? Glória a Deus. Né? No verão ainda tem que ser uns 3 banhos. Nós precisamos do banho da palavra do Senhor, amém, queridos? Olha, e essa limpeza da renovação, ela tem alta resistência a pragas e doenças. Vamos ver que praga é essa? Existe uma praga terrível, 2 Pedro, que está assolando o mundo inteiro. Essa praga está assolando a igreja, as árvores de Cristo. Vamos ver o que é. 2 Pedro capítulo 2. Abriu aí? Versículo 1. Mas houve também entre o povo, o quê? Falsos profetas. Como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E olha a palavra, ó tristeza aqui. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Por ganância farão de vós negócio com palavras fingidas. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Existe essa praga aqui, são os falsos mestres, os falsos ensinos, as heresias que estão por aí, que estão na internet. Não é? Não é todo pregador, meu irmão, que está lá, pastor não sei das quantas, que está falando a verdade. Cuidado. Então conheça a palavra, se limpe através dela. Porque quando alguém fala algo, você fala, não, isso aqui não está de acordo com a palavra. E você vai ser livre dessa praga, que são as falsas doutrinas. Amém? Agora essa daqui é muito interessante, a poda das raízes. Existe isso? Mas não mata a planta? A planta pode morrer, mas ela existe. Poda das raízes, preste muito bem atenção. É uma prática pouco realizada, é o extremo. É quando a raiz de uma árvore está se tornando um problema ao proprietário, como invasão de um terreno alheio ou empobrecimento do solo. Meu irmão, isso aqui é sério. Esse aqui é aquele crente que está recebendo a palavra, que está recebendo a água, mas não está dando fruto proveitoso. Perto está de ser queimado. Está dentro da igreja, está recebendo a palavra, mas não está obedecendo a palavra. E nós temos que tomar cuidado, porque o Senhor é o jardineiro. Vocês viram lá em João 15, que aquele que não dá fruto, o que Deus faz? Corta. E se você continuar lendo, diz assim, que ele corta o ramo que não dá fruto, e ele lança no fogo para queimar. Então nós precisamos olhar para dentro de nós, se nós estamos dando frutos para Deus. Se nós não estamos fazendo isso aqui, ó, dando problema a Deus. Está na igreja, fica só dando problema. Cuidado. Paulo, ele falou sobre isso. Olha a atitude de Paulo. 1 Coríntios, vai lá. É muito interessante essa parte aqui. É bem radical. 1 Coríntios 5. Aqui no título da minha Bíblia diz assim: expulsai o irmão imoral. Isso aqui é a autoridade da igreja para expulsar aquele que está podre, aquele que está dando maus frutos, mau exemplo, aquele que está dando problema para Deus.
5:1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. O que está falando aqui? O negócio está tão feio, aí Paulo estava falando em Corinto, que nem lá fora, nem no mundo não existe isso. Já pensou? A igreja fazendo coisa pior? Haver quem abuse da mulher do seu pai. Esse era o pecado. Estais inchados e nem ao mesmo vos entristecestes, para que fosse tirado do vosso meio quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos com vocês, e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás, Jesus misericórdia, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Aqui foi radical. Paulo pegou e cortou essa árvore, tirou daquele lugar e falou assim: ó, eu entrego para Satanás. Quem sabe ele se arrependa e volte para mim, e volte para Deus. Paulo foi extremista, porque tem hora que não tem o que fazer. Então, meus irmãos, vamos dar fruto. Deixe Deus podar. E se você está dando fruto, você vai dar mais frutos ainda, em nome de Jesus. Amém, queridos? Somos como árvores, somos podados, somos limpos por Deus. E continuando, como que nós devemos agradar ao Senhor, andar dignamente, né, diante do Senhor. Vamos voltar lá em Colossenses capítulo 1, versículo 12, fala assim: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Crescer dando graças a Deus, crescer sendo idôneos. O que quer dizer essa palavra idôneo? Tornar suficiente, adequado, equipado para realizar os seus deveres. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos. O Senhor nos fez dessa maneira. Antes nós, diz a palavra, nós não éramos povo de Deus. Antes nós não tínhamos alcançado as misericórdias de Deus. Mas agora nós somos povo. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido de Deus. Agora nós temos essa luz na nossa vida. Deus nos tornou idôneos, capazes. Amém? Para dar frutos, para crescer, para agradar a Deus, andar dignamente diante de Deus. O Senhor já nos deu isso, já está dentro de nós. A seiva, a vida que vem de Deus, para que a gente possa praticar essa palavra. Versículo 13. E nos tirou do poder das trevas, meu irmão. Nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que treva é essa? Escuridão. Cegueira, ignorância divina, miséria do inferno, pessoas governadas pelas trevas. Isso quer dizer essas trevas aqui, ó. O Senhor nos tirou desse lugar. O Senhor tirou eu e você das trevas do inferno e nos transportou. Ele pegou a árvore, tirou daquele lugar horrendo e nos colocou no reino do Filho do seu amor, junto a correntes das águas. E Ele fez mais. Ele nos transportou para a luz. Lembra da luz, da poda que tem que entrar a luz na copa da árvore para que ela dê fruto? Essa luz, as plantas, elas precisam de luz, amém? Continuando falando das árvores, para que elas façam a fotossíntese. Eu fui estudar hoje. Fotossíntese, o que é isso? A luz é indispensável para o crescimento das plantas. A luz é a fonte de energia para produzir os seus alimentos. Quem aí, né, engenheiro florestal aí sabe, estudou sobre isso, sobre as árvores. Estou falando certo? Estou. Essa luz, gente, só vem de Deus. Vamos ver lá, 1 João, capítulo 1.
Versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Que Deus é luz. Fala assim, Deus é luz. E nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu preciso andar na luz. Eu preciso sair desse lugar de trevas. Amém, meus irmãos? João 3. Queria que o louvor subisse aqui. João, capítulo 3. Quase terminando. João 3, versículo 19. Para nós pensarmos o que nós temos feito da nossa vida. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. Quem que é a luz? Deus. Acabamos de falar, Deus é luz. Se eu pratico o mal, eu ainda estou no reino de Satanás, estou nas trevas. E eu já fui transportado para a luz. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz. Pode tocar isso. Não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Sabe por que as pessoas não vêm para Jesus? Porque tem que mudar, tem que haver mudança. E muitas vezes elas vêm só um pouquinho. Ah não, está muito difícil, não gostei. E elas vão embora. Porque elas não querem permanecer na luz. Mas quem vive de acordo com a verdade, fale assim, viver de acordo com a verdade. Viver a palavra, meus irmãos. Mas quem vive de acordo com a verdade, vem para a luz. Porque Deus é luz. A fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Nós somos como árvores plantadas. Nós precisamos agradar a Deus em tudo. Nós precisamos frutificar, deixar Deus nos limpar, nos podar, deixar vir a unção do Espírito Santo, a seiva, a vida, deixar vir a luz para que a gente receba esse alimento, que é a presença do Senhor. E nós precisamos crescer no conhecimento de Deus, em nome de Jesus. Sabe, meu irmão, Jesus, Ele fez tudo por nós. Ele é maravilhoso. Ele espera que a gente o agrade. Ele espera que a gente viva uma vida digna aqui na terra. Sabe por quê? Porque nós vamos comparecer diante dEle. E eu quero falar uma coisa para você. Quanto mais, quero dar um testemunho meu. Quanto mais eu oro, quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu estou na presença do Senhor, quanto mais eu vou lá no meu lugar secreto e eu vou orar, mais luz de Deus vem sobre a minha vida e mais eu vejo os meus erros. Quando está tudo escuro, nós não vemos. Você consegue enxergar alguma coisa na escuridão? Não, você não vê. E quanto mais você vem para Deus, mais você vê os seus pecados. Mais a gente vê o quanto a gente precisa mudar. Mais a gente enxerga como se escuridão nas nossas roupas. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu fico desesperado. Eu falo, Senhor, eu preciso mudar. Eu preciso deixar o pecado. Eu preciso lavar as minhas vestes. Eu preciso do Senhor. Sabe por quê? Colossenses 1,13 diz assim: nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Sabe o que é essa redenção? Uma libertação efetuada pelo pagamento de um resgate. Nós estávamos cativos, nós estávamos no cativeiro de Satanás, no reino das trevas. Jesus veio e com seu sangue, Ele nos resgatou. Ele veio e pagou o preço com o seu sangue. E nós fomos libertos do cativeiro. Ele nos remiu. Remissão. Remissão é o livramento da escravidão ou prisão. É o perdão dos pecados, permitindo que sejam apagados da memória, como se eles nunca tivessem sido cometidos. Remissão da penalidade. Jesus fez duas coisas. Ele nos remiu. Ele nos deu a redenção e a remissão. Quando o Senhor nos pagou o preço por nós, Ele nos comprou, amém? Somos dele, somos comprados. E quando Ele nos comprou, Ele podia fazer o que Ele quisesse, porque nós somos dele, não somos? Ele pode fazer o que Ele quiser de nós, porque nós somos dele. Mas sabe o que Ele fez? Ele não nos cobrou, Ele nos perdoou. Ele apagou toda a nossa dívida. Ele não cobrou nada de nós. Ele falou assim, ó, justificado. Tetelestai. Está consumado, eu paguei o preço. E eu perdoo eles. Porque Ele podia pagar o preço e não perdoar, já pensou? Mas Ele nos perdoou. E o que você vai fazer com isso, meu irmão? O que você vai fazer com essa redenção e com essa remissão que você recebeu de Deus? Fique de pé. Eu queria orar. Eu queria que você pensasse no trabalho que nós damos para Deus como uma árvore. Nós damos muito trabalho para Deus, mas Ele nos ama assim mesmo. Ele quer nos podar, Ele quer nos renovar, Ele quer nos perdoar. Ele quer que a gente dê frutos. Ele quer que a gente cresça. Ele quer que nós venhamos a agradá-lo. Esse é um viver digno diante de Deus. Senhor, nós aqui diante do Senhor como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, nós pedimos, Senhor, nos ajuda, Senhor. Tira a nossa sequidão. Senhor, tira os frutos ruins, ajuda-nos na nossa caminhada, Deus, a dar frutos bons para o Senhor, a ser uma árvore boa, Senhor, com erva proveitosa, com frutos, Senhor, para Ti, ó Deus. Nós não queremos, Senhor, ser cortados, nós não queremos sermos lançados no fogo, Senhor, nós queremos, Senhor, estar perto do Senhor, nós queremos produzir cada vez mais frutos para o Senhor, nós queremos, Senhor, Te agradar, porque o Senhor fez tudo por nós. Senhor, nos transforma, Senhor, muda a nossa vida, Senhor, ajuda-nos, Senhor Deus, em nome de Jesus.